Rede 7, transmissão em AAC Plus 24 horas via internet, áudio em alta definição. Rede 7, transmitindo esperança para o mundo. Continue na conexão. Dentro de instantes, Rede 7 ao vivo, sempre com uma programação especial. Atenção para o top de 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rede 7. Estamos ao vivo para você. Rede 7, 24 horas transmitindo esperança. A Rede 7 preparou para você um aplicativo inteiramente inovador e no seu estilo. Juntamos num só lugar os principais ícones para a sua melhor navegação e comodidade. Tudo para o seu Android. Acesse a loja de seu smartphone agora mesmo, pesquise Rede 7 Brasil e baixe inteiramente de graça. Rede 7, dia a dia, inovando para você. A partir de agora, na sua Rede 7 Brasil, estamos todos juntos na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silpe, terapeuta de casal e de família. Olá, boa noite, querido ouvinte da Rede 7. Hoje, terça-feira, 10 horas e 1 minuto, está iniciando o nosso programa. Hoje, dia 3 de novembro de 2020. Serei a sua companhia até às 11 horas da noite, então fica por aqui que o programa de hoje está muito especial. Eu falo aqui de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O estúdio fica no Rio Grande do Sul. E a Rede 7, ela tá assim, espalhada pelo Brasil. Temos ouvintes no Brasil e até mesmo fora dele. E nesse momento quero aproveitar para mandar um grande abraço a você, querido ouvinte, que está sempre aí do outro lado, ouvindo os grandes programas que são apresentados aqui na Rede 7. E terça-feira à noite é o dia do nosso encontro. É o dia de você vir para a minha sala, para a Sala da Terapeuta, para conversarmos sobre diversos assuntos que são importantes para o seu dia a dia. Por falar em assuntos importantes, há alguns dias atrás, algumas semanas na verdade, eu estava participando do Gospel Hits toda quinta-feira. Passo por lá no Gospel Hits, no bate-papo online, e o João Pedro me contou algo interessante. Ele disse que algumas crianças estão assistindo o programa, estão ouvindo, participando do programa, e eu confesso que eu fiquei bem feliz. Com a graça de Deus, esses assuntos que nós estamos apresentando aqui têm alcançado até mesmo as crianças. E eu recebi um recadinho muito especial de uma criança muito especial, então presta atenção aí. Oi, Franciele, aqui quem tá falando é o João Lucas Castro, locutor do Frequência Jovem. Olá, meu nome é Gabriel, parabéns! Parabéns! Bom programa! Fiquei muito feliz com esse recadinho tão gostoso em saber que as crianças também têm se interessado pelos assuntos que aparecem por aqui. Como você sabe, saúde emocional é uma bandeira que eu sempre ergo nos nossos programas. Cuidar das nossas emoções e das atitudes que nós temos geradas por elas é muito, mas muito importante. Então, falar sobre saúde emocional, falar sobre as nossas dores, o que nós podemos fazer para lidar com elas, aqui é o lugar. O assunto de hoje está muito importante. Mas antes de falar para você qual vai ser o assunto de hoje, antes de conversar um pouquinho contigo sobre qual importante tema nós vamos tratar, eu quero convidar você para ouvir um louvor gostoso do Ministério Faces, Dependente. Então ouve aí e logo mais nós voltamos para falar um pouquinho sobre qual será o assunto de hoje.
caminho escuro, percebi quão pequeno eu sou. Pai, vem me ajudar. Sou um dependente teu. No momento em que eu nasci, meu pai estava ali e me mostrando o caminho, uma direção pra mim. Mas quando eu cresci, não quis saber de ti. Eu escolhi seguir meu amor. O mal começava ali. Quando eu percebi, já estava longe e o mal me dominava. Dizia, você não é capaz. Quando eu clamei, ele respondeu: filhinho, você é capaz. Agora eu tenho uma nova direção. Seguro, sigo com tua proteção. Os meus temores eu não tenho mais. Eu não tenho mais, pois tu és minha salvação. Agora eu tenho uma nova direção. Seguro, sigo com tua proteção. Os meus temores eu não tenho mais. Eu não tenho mais, pois tu és minha salvação. Muito bem, você acabou de ouvir esse louvor gostoso, animado, do Ministério Faces, com o título Dependente. Muito bem, o assunto de hoje ele é muito especial. E se você já segue a Rede 7 lá no Instagram, você já sabe qual é o assunto de hoje. Ou se você me segue também lá no Instagram, Franciele da Silper, você já sabe qual é o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre superação do luto, sobre esse momento, esse processo que muitas pessoas passam, que nós passamos, ele faz parte da vida. E hoje eu quero conversar um pouquinho contigo. Você já passou por isso? Você já passou pelo luto? Você é alguém que tem medo da morte? Da sua morte ou da morte das pessoas que convivem com você? Você tem medo de perder aqueles que você ama? Então fique ligado no programa de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre o luto. E na verdade falar sobre o luto e falar sobre morte é tão importante, porque nós aprendemos a viver de forma significativa e especial quando nós aprendemos a quebrar esse tabu que nós temos em torno da morte. E por isso que eu quero te convidar, já vou te dar um spoiler da semana que vem. Na semana que vem, na terça-feira, dia 10 de novembro, às 10 horas da noite, no programa Na Sala da Terapeuta, nós vamos falar sobre a morte. Hoje vamos falar sobre a superação do luto, mas na semana que vem vamos falar sobre a morte. Olha só que interessante, o Gilberto Gil, ele tem um comentário, um pequeno poema muito lindo, muito interessante, que fala o seguinte, preste atenção, diz assim, ó: não tenho da morte, mas não tenho medo da morte, mas medo de morrer. Sim, a morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu, o derradeiro ato meu. E eu terei de estar presente, assim como um presidente, dando posse ao sucessor. Terei que morrer vivendo, sabendo que já me vou. Interessante. Nós precisamos aprender a ter um olhar diferente sobre essa situação. Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem que têm medo da morte, mas vivem uma vida que antecipam essa morte. Preocupações em excesso,
brigas em excesso, não cuidam do emocional, não cuidam da saúde, não fazem atividade física, vivem uma vida que antecipa a morte, mas ao mesmo tempo temem a morte. Então entenda o quanto é importante nós falarmos na próxima semana sobre a morte, mas hoje nós vamos falar sobre a superação do luto. Quando a gente fala sobre luto, existe um nome fantástico que é a doutora Ana Cláudia Quintana Antares. Ela já escreveu alguns livros, entre eles ela escreveu o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela traz um comentário interessante pra gente, falando sobre luto agora, porque luto é o tema do nosso assunto de hoje. Ela fala o seguinte pra gente: a dor do luto é proporcional à intensidade do amor vivido na relação que foi rompida pela morte, mas também é por meio deste amor que nos reconstruímos. Interessante já a gente começar a entender que a dor que cada um de nós sentimos quando estamos de luto, quando estamos passando por esse processo, é intencional, ou seja, é na mesma intensidade do amor que se tinha nessa relação. E é importante que se entenda que é este mesmo amor que permeava essa relação é que dá forças para que você possa se reconstruir. Então, se você está passando por um momento assim, ou se você teme passar por um momento assim, você precisa ficar ligado no programa de hoje. Porque hoje eu quero conversar com você sobre o que é o luto, como a gente se sente quando está de luto, até que ponto o luto é normal, como conviver com a perda e também o que pode ser feito nesse processo de superação do luto. Então você precisa ficar por aqui, porque o assunto de hoje não é pesado não, é um assunto de esperança. É um assunto para você entender como viver diante dessa situação, o que fazer. Então agora nós vamos falar sobre isso. Antes que você vá se preparando aí, porque você vai ouvir agora um lindo louvor com a Bruna Carla. E logo mais voltamos para continuar falando sobre esse assunto, o luto, a superação do luto. Fique ligadinho que voltamos logo mais. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que senti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que senti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O
ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Da tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, oh, vem, e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Me leva além, A Rede 7 também está juntinho com você no Instagram, @Rede 7 Brasil. Curta, compartilhe e siga o nosso perfil. Você quer paz, amor e felicidade para você e sua família? Então visite uma igreja adventista do sétimo dia. Mensagens de esperança em um ambiente repleto de amigos. As reuniões acontecem em 3 dias. No sábado, às 9 da manhã, quarta-feira e domingo, às 7h30 da noite. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um lugar de esperança. Você está ouvindo Na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper, terapeuta de casal e de família. Olá, queridos, estamos de volta, hoje falando sobre superação do luto. Se você está chegando agora aqui na Rede 7, eu sou a Franciele da Silper e este é o programa Na Sala da Terapeuta. Hoje o nosso assunto é muito especial. Eu quero explicar um pouquinho mais para você sobre esse processo do luto, como nós nos sentimos, o que pode ser feito para você conseguir superar isso. Então, primeira coisa importante para a gente entender o que é o luto. O luto, ele é uma resposta esperada e ela também é natural, diante de uma perda muito significativa que você tenha passado. Às vezes, nós relacionamos o luto apenas à morte, mas quando nós temos alguma perda ou perca muito significativa, por exemplo, um divórcio, uma separação, um emprego que você gostava muito e você se dedicou muito para aquele emprego e você sente que foi uma demissão injusta, ou você entende, né, que foi de forma desumana, que você foi demitido, ou então um casamento, né, que por muitos anos vocês estiveram juntos e aparentemente de forma repentina acontece ou uma traição, ou uma ruptura nesse laço de confiança e aí esse distanciamento. Ou então mudar-se de cidade, você sair de um lugar em que você conhece tantas pessoas, em que você construiu suas raízes ali e trocar. Há um tempo atrás eu atendi em meu consultório uma moça que ela morava no México e ela estudava medicina lá no México e os pais dela vieram para o Brasil e ela acabou vindo para o Brasil também. E aí essa troca, não só de cidade, mas de país, para ela foi um processo em que ela precisou buscar terapia para conseguir passar por essa situação. Então, uma mudança de cidade, algo que é uma ruptura, né, também pode gerar um processo de luto,
a morte, sim, essa é a situação talvez mais conhecida em que nós estamos passando por esse, ou passamos, né, por esse processo de luto. Então a primeira coisa importante para você entender em relação ao luto é que é uma resposta natural, é esperado essa questão do luto quando você está diante de uma perda muito significativa. E não precisa ser necessariamente apenas a morte. Então, quando acontece um divórcio ou quando acontece um desemprego, enfim, esses exemplos que eu dei para vocês, é necessário também se elaborar e passar por esse processo de luto. Outra coisa importante para você entender. O luto, quando você passa por essa situação, quando você está numa situação assim, ele pode desestabilizar você. Por que ele desestabiliza? Porque ele faz com que você tenha que se reorganizar, com que você procure encontrar um novo norte. E para muitas pessoas isso é difícil. Por quê? Porque na verdade mesmo, por mais que nós saibamos da possibilidade da morte dos nossos entes queridos, por mais que nós saibamos da possibilidade de perder o emprego que você ama, por mais que você saiba da possibilidade de passar por essas perdas, na verdade mesmo, a gente não se prepara para elas. Entende? Na verdade mesmo, nós geralmente somos pegos de surpresa nessas situações. Então, é importante você saber, porque mesmo a gente sabendo que muitas dessas situações elas são inevitáveis, e aí nesse ponto é importante que você saiba que você precisa se readaptar a uma nova realidade. E isso pode ser bastante desafiador. Por que é desafiador? Porque essa questão de se readaptar a essa nova realidade acontece num momento de vulnerabilidade. Então pensa comigo, né? Alguém que perdeu um ente querido, talvez um esposo ou uma esposa, um companheiro de muitos anos, ou se for então uma perca repentina, como por exemplo um acidente, ou até mesmo um suicídio. Então pensa comigo o quanto é desafiador ter que se readaptar a essa nova realidade nesse momento assim de tão vulnerável. Mas essas perdas que nós passamos, elas geram na gente muita dor, mas também muita reflexão. E aí é uma coisa importante para você entender. Essa reflexão, essa dor, essa elaboração desse luto, ele é algo muito único. A gente não tem um roteiro, eu não tenho como dizer para você assim, o luto ele tem que acontecer desta forma, porque é algo muito seu, muito meu, é muito assim único, é muito de cada um. E como não tem um roteiro estipulado, nem assim um período estipulado, então por ser algo tão único, porque cada um está passando pela sua própria dor. Você lembra que eu falei no começo do programa que a doutora Ana Cláudia, ela comenta sobre isso e ela diz que a dor desse luto, ele é proporcional ao amor que se tinha nessa ligação. Ali ela fala, claro, na questão da morte, mas pode ser nesses exemplos que eu passei para vocês antes. Então é importante que você entenda também que quando você entra no luto, você está iniciando um processo de mudança em você mesmo. Quando você entra nesse processo de luto. E essa despedida é uma situação, ou de uma situação, de um momento, ou de uma pessoa, isso vai transformar você. Isso vai fazer, como eu disse para você antes, que você procure um novo norte, que você procure se readaptar diante dessas reflexões que forem feitas. Então essa transformação e essa nova etapa que você vai passar, é importante que você se pergunte o que você vai fazer nesse processo. Como você vai reconstruir isso, né? De que forma você vai encarar isso? De que forma você vai buscar novos meios para continuar? Inclusive esse vai ser o assunto do nosso próximo bloco. Logo mais, depois do nosso intervalo, no nosso último bloco, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre este assunto. Mas é importante que você saiba que essa despedida, como eu disse para você, desse momento, dessa situação ou dessa pessoa, isso vai transformar você. Nós não nos permanecemos as mesmas pessoas. Algo em nós vai mudar. Só que ao mesmo tempo é importante que você entenda que esse é um processo natural. E ele é essencial para que você possa se reconstruir, para que você possa se reorganizar. Então, se você passou por uma perda grande de uma pessoa que você amava,
ou de um emprego, ou de um casamento, você precisa entender que esse processo da dor, esse momento de dor, esse momento de choro, ele é importante e ele é um processo natural. E além de ser importante e natural, ele é essencial para que você consiga se reconstruir, para que você consiga se reorganizar. Eu sei que ele é um processo amargo, mas ele é necessário para que você consiga seguir em frente. Faz parte, é importante. No próximo bloco eu vou falar um pouquinho sobre a negação, mas evite esse processo de negação. A aceitação desse processo é importante, por mais que ele seja amargo, mas é necessário para que você consiga seguir em frente. E aí vem uma pergunta importante, né? O que a gente sente quando nós estamos de luto? Quais são os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas reações diante do luto? O que eu posso fazer diante do luto? Primeira coisa importante para você entender: nós reagimos ao luto de diversas formas e de formas diferentes para cada pessoa. Então, às vezes, você não pode querer que, por mais que, por exemplo, o seu irmão tenha passado por um processo de luto diferente de você em relação, por exemplo, à morte de um pai. Então, porque cada um tem a sua própria forma de vivenciar esse luto. Outra coisa importante para a gente entender, tá? Ele envolve muitas áreas da nossa vida. O luto não envolve só o emocional. O luto envolve o nosso intelectual, o nosso emocional, o nosso físico e também o nosso espiritual. Então, por exemplo, olha só coisas que acontecem com você nesse processo de luto. Por exemplo, a tristeza é algo comum, a raiva, o sentimento de culpa, de fadiga, de ansiedade, de solidão, de fraqueza. Déficit na memória também é algo presente nesse processo de luto. Alteração no apetite. Agora olha que interessante, aumento ou perda da fé. Inclusive, semana passada, uma senhora que esteve no meu consultório, ela comentou, ela estava fazendo esse processo, né, de luto, essa elaboração do luto em relação ao marido dela, e ela comentou que quando o esposo morreu, quando o esposo faleceu, a filha dela disse: mãe, aí ela questionou a questão de Deus, né? E aí, porque nesse processo acontece esse aumento ou a perda da fé. O isolamento, o sentimento de você não merecer aquela dor. Então, são situações muito comuns que nós passamos nesse processo de luto, nesse processo de elaboração deste luto. Então, aí é importante que você entenda, né? Como eu já falei para você diversas vezes hoje, é um processo natural, essencial e importante para você conseguir se reconstruir diante de uma perca. Ele é natural, ok? Antes de nós passarmos para o próximo bloco, quero te lançar uma pergunta. Até que ponto o luto é normal? Já parou para pensar? Até que ponto a gente pode dizer, Tafra, o luto então ele é normal? Coisas importantes dentro dessa pergunta. Amados, o luto ele não é uma enfermidade. As pessoas que estão de luto, elas não estão doentes. Elas estão passando por um processo, como eu já falei, natural, essencial e esperado. Então, o luto não é uma enfermidade. É uma trajetória natural para a cura. E ele pode ser classificado de algumas formas. Então, tem o luto normal, e tem o luto que ele se torna patológico. Então, existe sim essa diferenciação. Embora o luto não tenha uma receitinha de bolo pra gente dizer, essa pessoa tá assim, essa pessoa... Mas o luto, a elaboração desse luto, ela pode acontecer de forma normal ou também pode ser um luto patológico. E a maioria das pessoas, olha só que interessante, a maioria das pessoas, elas possuem recursos nelas mesmas, né, para conseguir passar por isso. Mas por esse processo de luto, mas existem algumas pessoas que elas precisam da assistência de um profissional. Existem pessoas que elas precisam fazer terapia. Nem todos conseguem elaborar o luto normal. Algumas pessoas acabam passando pelo luto patológico. Então, o que é o luto normal? Então, coisas importantes, né? Uma pessoa que está de luto não é mais um luto normal. Ela compreende,
ela aceita a perca desse ente querido, ela procura se adaptar a essa condição agora de viver sem aquela pessoa. Então, mesmo que ela esteja triste, mesmo que ela chore, mesmo que sinta saudades, mesmo que ainda tenha lembranças, mas mesmo passando, porque é normal, mesmo no luto normal, chorar, ficar triste, sentir saudade, ter lembranças, isso é natural. Mas a questão aqui não é sentir a perda, mas é como sente e administra isso. Então, se, mesmo tendo a tristeza, chorando, sentindo saudade, passa por esse luto e consegue administrar isso, consegue, né, dar os passos necessários para a elaboração agora de se reorganizar essa nova realidade, sem essa pessoa, ou sem esse relacionamento, ou sem esse emprego, ou nessa cidade diferente, enfim. Então isso é um luto normal. Fran, quando é que ele vai se tornar patológico, então? Quando é que ele vai ser um luto complicado? É quando apresenta uma desorganização que é mais prolongada e que impede a pessoa de retomar as atividades com qualidade. Então, além dela passar por todas essas questões do luto normal, que é a tristeza, o choro, a saudade, a lembrança, tem alguns acréscimos, como, por exemplo, a somatização. Então, o corpo fisicamente começa a sentir. O isolamento, a pessoa começa a se isolar. Ela começa a ter episódios depressivos, baixa autoestima, impulsos autodestrutivos. E ela permanece interminavelmente num estado de luto sem progressão alguma. Então, se você está passando por algo assim, você precisa entender que você está passando por um luto mais complicado e você precisa buscar um profissional, um terapeuta, um psicólogo, alguém que possa ajudar você dentro dessa área. É importante que você busque uma ajuda profissional. Por quê? Porque esse luto está impedindo você de viver. E você precisa elaborar esse luto para conseguir se reorganizar. Então existe essa diferença entre o luto normal e o luto patológico. Esse programa de hoje está trazendo bastante informações para você. Então olha só, fica ligado, porque no nosso próximo bloco nós vamos falar então como reagir e como fazer para conseguir se ajudar, né? Se reerguer, superar esse luto. Agora nós vamos fazer o nosso intervalo e já já nós voltamos. Fica ligadinho aí. Você está ouvindo Na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper, terapeuta de casal e de família. Precisa acontecer quando os planos demonstram-se impossíveis. Confia no Senhor, descansa em suas mãos, confia em seu poder, confia em seu amor. Que
Rede 7, 24 horas transmitindo esperança. Na Rede 7 Brasil, a sua semana começa com Frequência Jovem. Eu, João Lucas Castro, vou estar sempre aos domingos tornando a sua tarde ainda mais feliz. Não esqueça do nosso encontro, todos os domingos, à 13h. Rede 7 Brasil, ao seu lado sempre. Oi, eu sou a Raquel Ellen e tenho um encontro marcado com você aqui na Rede 7 Brasil. Um tempo para você sentar e adorar comigo no Adorescente. Um bate-papo profundo e bem atual da Palavra de Deus aplicada ao nosso dia a dia. Adorescente, das 10 da manhã. É a Rede 7, Esperança para o Mundo. A Rede 7 Brasil tem para você Gospel Hits, o seu encontro comigo, João Pedro Castro. Muita música e interação no mesmo lugar. Fique ligado no Gospel Hits, de segunda a sexta, 9 da noite. E no sábado, a gente começa mais cedo, 8 da noite. Espero a sua companhia, aqui na Rede 7 Brasil. Esperança para o mundo. Nas tardes de domingo, temos para você o Programa 7. Sua semana começando com perfeição. Eu, Sávio Martinez e você na mesma conexão. Todos os domingos, 4 da tarde. É o nosso encontro. Programa 7, em perfeição com você. Sabe aquele louvor que faz parte da sua história? És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Aquela antiga canção que reaviva mais ainda a comunhão com Deus? A Rede 7 tem para você. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Escolheu-me, paz e perdão. E vale a pena lembrar. Afinal, recordar é viver. Todas as sextas às 10 da noite você tem um encontro comigo, Andresa Nunes. Não vai esquecer. Rede 7, Esperança para o Mundo. facebook.com/Rede7 Brasil. Curta, compartilhe e siga a nossa fanpage. Você está ouvindo Na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper, terapeuta de casal e de família. Olá, olá, você querido ouvinte que está de volta. Estamos de volta aqui no programa Na Sala da Terapeuta. Seja muito bem-vindo. Agora são 10 horas e 41 minutos. Já estamos na parte final do nosso programa de hoje, em que nos dedicamos a falar sobre o luto. Se você, ao ouvir este programa, pensou em alguém que você acha que deveria ouvir esse programa, ou você quer ouvir ele novamente, deixa eu te contar. Ele vai estar lá no rede7.com, na aba do podcast. Você pode entrar lá e você pode ouvir a partir de quinta-feira. Ou então você pode entrar no meu canal do YouTube, Franciele da Silper, e ele estará lá também. Por falar em meu canal do YouTube, deixa eu te perguntar, você já entrou aí nas minhas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook? Se você não entrou, entra lá, Franciele da Silper. Tem muito conteúdo voltado para inteligência emocional, relacionamentos, saúde emocional, que eu tenho certeza que pode ajudar você. Muito bem, hoje nós estamos falando sobre superação do luto. Como eu já disse para você no início deste programa, semana que vem vamos falar sobre a morte. Venha participar do programa da semana que vem. Não tenha medo de falar sobre a morte, porque quando nós falamos sobre a morte é que nós conseguimos dar
um significado mais importante e intenso para a vida. Inclusive, há um conselho no livro de Eclesiastes que nos fala sobre isso, né? É melhor estar na casa onde há luto do que onde há o nascimento. Então é importante você parar para pensar. Por quê? Porque é em face da morte que nós aprendemos a refletir sobre a vida. Muito bem, vamos então agora para o processo, para a gente conversar um pouquinho o como conviver com a perda. Primeira coisa, tá? Primeira coisa importante. Na nossa cultura, na cultura que a gente vive, não tem muito espaço para viver as nossas dores. Porque sempre vem alguém que vai dizer para você assim: você precisa ficar bem, você tem que ser forte. Sim, nós precisamos ficar bem, nós precisamos ser fortes. Mas quando nós estamos despedaçados por causa da dor ou perdidos por conta dessa dor, parece um pouco difícil. E essa frase, essa imposição, ou às vezes as pessoas veem como se fosse um incentivo, né? Ah, você precisa ser forte, você precisa ficar bem. Muitas vezes acaba criando alguns bloqueios para que venhamos a passar por esse processo do luto. Porque pensa comigo, como é que você vai se sentir bem quando você perde um emprego que você amava muito e você não vai se entristecer com isso? Será que isso é possível? Como que uma pessoa que passa por uma separação e no dia seguinte ela vai estar plenamente bem, levando a vida normalmente, seguindo a rotina que ela tinha antes? Será que isso é de fato possível? Como é que você vai se despedir de alguém que você perdeu esse alguém para a morte, alguém importante, e logo em seguida você voltar à sua vida normalmente? É claro que não nos é humanamente possível fazer isso. Então nós precisamos viver a nossa dor, acolher essa dor, chorar, olhar para ela, sentir, permitir-se sofrer e entender que quando a gente olha, às vezes, né, o futuro ele parece até um pouco ameaçador quando você se vê com aquela falta, com aquela perca que você teve. E nessas situações, muitas pessoas fazem o quê? Elas negam a realidade. Só que na negação, não há chance de você resolver ou de você elaborar esse vazio deixado por uma pessoa que se foi. Então é importante que você entenda que nesse processo de sentir a dor, de acolher essa dor, de chorar, de olhar para ela, de sentir, de se permitir sofrer, é importante que você passe e comece a entender, né, a questão da aceitação. Porque é somente a partir da aceitação que o fato ocorrido ele vai ter uma oportunidade de você ressignificar isso. É só quando você consegue aceitar essa perda é que você consegue ressignificar. O que é ressignificar? É dar um novo significado, é olhar por uma perspectiva diferente. E o que você pode fazer então para ajudar a você a passar por isso? Uma coisa importante, falar sobre essa perda. Falar com amigos, pessoas de confiança, pessoas que passaram talvez pela mesma perda que você passou, que você vai fazer terapia. A terapia é fantástico porque lá você fala sobre a sua dor, você chora, lá você tem o acolhimento. Então é importante falar sobre essa dor. Você pode criar alguns rituais, sim, você pode, é importante também, tá? Você pode se despedir. Muitas pessoas às vezes não tiveram essa oportunidade de se despedir, então você pode se despedir. Você pode também se despedir não só da pessoa que você perdeu, mas da vergonha. Algumas pessoas sentem culpa, então se despedir dessa culpa. Passar a viver um dia de cada vez, isso é muito importante, essa vivência, né? Um dia de cada vez. E saber que dê tempo ao tempo, mas eu não digo tempo cronológico, eu digo o seu tempo. O seu tempo interno. Isso é bastante importante, tá? Outra coisa que pode ajudar bastante você nesse processo é você entender que quando você perde, né, ou quando você se separa de alguém, você não está se separando ou perdendo o que ela representa para você. Quando você se despede, por exemplo, de alguém que você ama, né, ou amou ou ama, para a morte, por exemplo, você não está se despedindo do que ela representa para você. Por quê? Porque as vivências que vocês tiveram, existem coisas que a morte não é capaz de levar, que são as lembranças,
que é essa vivência, aquilo que vocês passaram juntos. Então, aprenda que ao se despedir da pessoa, você não se despede de forma alguma do que ela significa. E é importante também que você entenda que quem você é faz parte dessa companhia que você teve com essa pessoa. Ou seja, quando você se despede dela, de certa forma algo dela permanece em você. Compreende? Algo dela permanece em você por quê? Porque talvez a influência, a amizade, o companheirismo, isso acabou ajudando você a se tornar quem você é. E quando você, como eu já disse, se despede dessa pessoa, você não está se despedindo dessas lembranças. Pelo contrário, essas lembranças permanecem, porque isso a morte não é capaz de levar. E lembrando que aceitar não significa esquecer. E sim, significa que você vai passar a ter essa pessoa dentro de você. E isso pode ser um processo demorado, sim, eu sei, pode ser um processo dolorido. Mas lembre-se que aceitar não significa esquecer. E aqui vem um ponto bem importante. Você não precisa passar por este momento sozinho. Você não precisa passar por este momento sozinho. Você pode buscar apoio nas pessoas à sua volta. Você pode fazer terapia. E claro, não posso deixar de falar para você. Você pode sim se apoiar em lindas promessas que Deus nos faz. Por exemplo, tem um lindo exemplo de um verso bíblico que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Olha que esperança maravilhosa. Ali nos diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Por mais que pareça que esse momento agora talvez ele é bastante doloroso, lembre-se que há uma promessa de um Deus grandioso que nos ama muito, de que haverá um dia em que as nossas lágrimas serão enxugadas e que a morte nunca mais existirá. Saiba que essa dor que talvez você sinta hoje é uma dor passageira. Por mais que doa muito, saiba que há um Deus que fez essa promessa para você. Ele preparou um lugar em que a morte nunca mais existirá. E o dia que Ele vier nos buscar, vamos superar de fato todas as dores deixadas por estas situações tão difíceis que por muitas vezes passamos. Então é importante que você entenda, que você compreenda que sim, o luto é um processo doloroso, mas ele é necessário. Mas existe a promessa de um Deus grandioso pra gente, de que um dia ele não será mais necessário, porque a morte não mais existirá. E se hoje talvez você está se sentindo triste, você está precisando chorar, chore sim, busque sim ajuda, mas saiba que também há um Deus que está disposto a ouvir esse teu pranto, a enxugar as tuas lágrimas e te dar a força que você precisa para continuar. Agora nós vamos ouvir o último louvor desta noite. Quando esse louvor finalizar, eu estarei orando com você. Nós vamos ouvir o hino Chora, do Arautos do Rei. Se você talvez está passando por um momento difícil, você ouviu tudo que eu falei agora sobre elaboração do luto, sobre passar por esse processo, dicas que eu trouxe para você, é importante que você entenda, como eu disse na última dica, você não precisa passar por este momento sozinho. Há um Deus que também se dispõe a estar com você. Há um Deus que promete para você de que um dia todas estas coisas terão fim. Então agora, ouça o hino do Arautos do Rei, Chora. E quando esse hino finalizar, eu estarei retornando para nós fazermos então o encerramento do nosso programa de hoje com uma oração. Será que a tua força acabou? Será que a tua dor apenas começou? Do amanhã não sabemos, nem o que ainda está por vir.
Não sabemos se é tormenta ou furacão. A vida prega peças duras e cruéis. A vida é feita de surpresas e revés. Mas uma coisa eu te digo, em meio à aflição, quando tudo parecer desilusão, chora, chora, derrama as tuas lágrimas. Chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Pra quem já batalhou e só perdeu, pra todo que lutou e ainda não venceu, ainda existe esperança. Isso aqui não é o final. Pela fé espere só um pouco mais, pois um milagre ainda pode acontecer. Para todo aquele que com fé compreender que existe um Deus soberano em qualquer situação, então descansa nesse Deus que tudo vê. Querido, olha o nosso álbum de recordações. Olha essa foto. Esse é do nosso primeiro encontro. Eu não me lembro disso. Eu não me lembro de nada disso. Eu não tô bem. Eu não tô bem, eu não lembro de nada disso. Calma. Calma. Você fica tudo vai dar certo. Para com isso, eu não me lembro disso. Eu não sei nem do que você tá falando. Eu não lembro nem de você, eu não lembro de mim. Eu não sei nem do que você tá falando. Para com isso. Fica tranquila. Fica tranquila. Para. Eu vou ver o quê? Para com isso, eu não quero saber. Para com isso, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Para com isso. Eu não lembro de nada disso. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas. Chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Confia no poder que Ele tem. Confia no amor que Ele é. E crê que Ele vai um dia explicar o que ninguém jamais entendeu. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas.
mas faz com que elas caiam, mesmo que sejam muitas, mesmo que sejam rios, mas faz com que elas caiam, sempre no colo de Jesus. Amém. Que louvor lindo, que louvor gostoso nos lembrar que há um Deus por nós. Vamos orar? Convido você a fechar seus olhos onde você está. Pense no nosso Deus. Se você já passou ou está passando por um processo assim de luto, vamos conversar com o nosso Pai. Eu tenho certeza que Ele pode nos ouvir e nos entender. Feche seus olhos junto comigo e vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, grande Deus de amor, Pai eterno e maravilhoso, que prazer, Senhor, poder hoje aprender um pouquinho mais, mesmo sendo um processo tão difícil para o nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo saber que o Senhor nos dá forças para superar esse processo de luto. Se tem alguém, Senhor, hoje que está ouvindo esse programa e está sentindo muito a dor da perca de um ente querido, a perca de um emprego, a perca de um casamento, por favor, Senhor, vem com o teu poder curador e tira a dor desse coração. Ajuda, Senhor, esta pessoa a lidar com este processo pelo qual ele está passando e que entenda que é apenas um processo e que as coisas vão sim ficar melhores. Pai querido, por favor, venha ser o nosso grande Pai, que possamos permitir que o Senhor tome poder na nossa vida, que possamos dar esse espaço para que o Senhor venha agir. Senhor Deus, nos ajude, por favor, a cada dia acreditarmos cada vez mais em Ti e sabermos que toda a nossa segurança vem das Tuas mãos. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim do nosso programa e esperamos você em nosso próximo encontro, aqui na Sala da Terapeuta.